Então, turma, boa noite para os que aqui já se encontram, tá? E eu vou aqui direto para o PDF, já está aí compartilhado com vocês na tela, e vamos continuar neste nosso capítulo, não é? Vocês lembram qual é o título do capítulo? Sem olhar para o PDF ou para o livro que vocês têm aí em mãos. O título do capítulo em latim. Maritus et uxor. Muito bem. Ou seja, o marido e a esposa. Aqui nessa página, nós estamos vendo aí, tem algumas notas laterais, não é? Basicamente são algumas palavras que nós estamos vendo declinadas, tá? Primeiro tem o verbo vocare aí, que é o mesmo que apelare, né, que apareceu aqui. Aí nós temos o número 3, 2, o 1, não é? Esses três números, basicamente, são os que mais se declinam em latim. A imensa maioria dos números em latim não se declinam. Então, o 1, 2 e o 3 são os, digamos assim, os mais declináveis, né? Que tem suas formas para o nominativo, genitivo, tá? E outros casos. Aí depois nós temos aqui pater unius filii filiae, não é? Duorum filiorum, duarum filiorum, trium filiorum e learum. Aí esse unius aqui é o numeral no declinado, tá no genitivo singular. Esse ius aí, né? Pai de um filho ou de uma filha, né? Genitivo singular e depois tem genitivo embaixo, genitivo plural. Duorum tem essa forma como se fosse uma palavra de segunda declinação. E o trium, o genitivo singular dele, melhor, plural, é como se ele fosse uma palavra de terceira declinação. Depois nós temos aqui uns adjetivos nas suas formas comparativas, né? Superlativas, tá? E vocês já conhecem algumas formas. Então, a partir da linha 31, nós temos, agora eu vou usar um pouco mais de vocês. Quero alguém para ler todo este capítulo, não, desculpe, este parágrafo aqui, da linha 35 a 37, tá? Lê em latim. Depois nós vamos quebrando os períodos e vamos traduzindo. Quem aí tiver com o microfone, não é? Se puder ler, especialmente aqueles que não participam tanto, tá bom? São mais acanhados, tá? Mas é interessante praticar a pronúncia da constituída, né? Até porque eu cobro, ao final do semestre, nosso trabalho final. Opa. Pronto, Miquel, voltaste. Seja bem-vindo. Miqueias, como você voltou, eu vou, digamos assim, abusar um pouco da sua boa vontade. Eu queria que você lesse este parágrafo inteiro aqui em latim. Só em latim. Não é uma punição pelo seu atraso, não, sabe? Só porque você Não. chegou agora e eu vejo que você tem participado bastante, então eu te pedi que lê este parágrafo inteiro. Depois nós vamos seccionando, como eu já falei, antes de você chegar, e vamos fazendo a tradução. Beleza, beleza. Vamos lá. Iulius et Aemilia sunt parents trium liberorum, duorum filiorum et iunius filiae. Liberi adhuc parvi sunt Marcus octo annus habet, quintus est puer septe annorum. Iulia quinque annus habet, quintus non tantus est quantus Marcus, nec tam parvus quam Iulia. Quintus maior est quam Iulia et minor quam Marcus. Maximus liberorum est Marcus, minima est Iulia.
Obrigado, obrigado, obrigado. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos quebrar aqui o parágrafo em partes, tá? Para que possamos fazer a tradução. Então, a primeira, vamos dizer assim, os primeiros períodos, nós temos aqui Iulius et Aemilia sunt parentes trium liberorum, duorum filiorum et unius filiae. Este unius aqui é o numeral unus, que está aqui na nota lateral, só que está no genitivo singular. Tanto ele quanto filia estão no genitivo singular, tá? Então, ficamos atentos à tradução. Então, eu quero alguém agora para traduzir essas, até filiae, essas duas, essa uma linha e meia. Já dei uma dica aí do genitivo singular do numeral 1. Agora é com vocês. Júlio e Emília são pais de 3 crianças, de 2 filhos e de uma filha. De uma filha. Muito bem. Liberi ad hoc padui sunt. As crianças ainda são pequenas. Isso, as crianças ainda são pequenas. Marcus octoanos habet. Marcos tem 8 anos. Perfeito. Gente, só um momento. Vou ver quem está aqui presente. No sentido falta do Luiz Antônio, da Ana. O Danilo está aí, o Juan também, Maria Laura. Ou tem faltado muito, ou se não tem faltado, tem ficado tão calado. Então Marcos tem 8 anos, aí Quintus est puer septem annorum. Quintus é um menino de 7 anos. Isso, Quintus é um menino de 7 anos. Marcos 5, Quintus 7, e Júlia, nós já sabemos, mas ele vai colocar aí novamente. Julia quinque annos habet. Júlia tem 5 anos. Isso. Quintus non tantos est quantus Marcos, nec tam parvus quant Julia. Quintus não é tão alto quanto Marcos, nem tão pequeno quanto Júlia. Muito bem. Quintus maior est quam Julia, et minor quam Marcus. Veja que eu estou fazendo aí algumas correções na pronúncia, viu, Miquel? Aquelas que você falhou um pouco. Quintus maior est quam Julia, et minor quam Marcus. Quinto é maior que Júlia e menor que Marcos. Só vale lembrar, né, porque como nós não temos oxítonas em latim, então a partir da segunda sílaba, né, ou melhor, no geral, todas as palavras de sílabas são paroxítonas, tá bom? Maximus liberorum est Marcus, mínima est Julia. A maior das crianças é Marcos, a menor é Júlia. Perfeito. Bom, até daqui tudo com muita tranquilidade. Mas continuemos, vamos em frente. Agora sim, nós vamos agora adentrar na parte do marido e da esposa, né? Conhecer um pouco da história deles antes de casarem, tá? Aí nós temos aqui algumas notas laterais. Vou só ver com vocês. Aí nós já vimos mater famílias, um pouco acima, né? Que se refere à mãe de família, à mulher casada, né? Senhora.
Aqui aparece o pater familias, que é igual a pater familiae, ou seja, o pai de família. Aí nós temos aí adolescentes, né, uma palavra masculina que quer dizer ou quer mostrar que o jovem, que até os 30 anos, na Roma Antiga, não é? Todo jovem era chamado ou considerado adolescente, tá bom? Então eles tinham, quem ainda não tinha 30 anos, ou seja, até os 29, basicamente, 29 ali beirando os 30, todos os jovens, especialmente o homem, era chamado de adolescente. O que mais? Aí na nota lateral nós temos o Virgo, o Virginis, Femina quae marito non dum habet, né? Ou seja, a mulher que ainda não tem marido, então ela é chamada de jovem ou de virgem, tá? Só lembrando que, lembrando não, colocando para vocês, que a palavra virgem, o radical dela é o mesmo radical de Wírides. Virgo tem como mesmo radical Wírides, segundo alguns estudos etimológicos. A palavra Wírides em latim é verde. É verde, né? Legal, Isso, pessoal, não sabia. Verde eu já conhecia isso. o Iris, mas eu acho Uhum. interessante esse apontamento. É porque indica imaturidade, né? A pessoa não é Aham. madura. Lembra uma fruta não madura, não é? A Acho fruta bem verde legal. ainda, né? Fruta verde, né? Acho legal também essa explicação etimológica. Muito bem lembrado aí também, o Jonathan. Então, ante decem anos, Iulius pater familias não erat. Vamos até aí. 10 anos antes ele não era paterfamilias, né? Isso, 10 anos antes, Júlio, não é? Não era pai de família. Assim, Jonathan, você pegou todo o sentido com perfeição. Agora, assim, é, é interessante que você faça a tradução sem tentar esquecer os nomes ou os personagens, algumas palavras, apesar de ter entendido o contexto, para que você exercite a memória, né? Para guardar na memória pela repetição algumas palavras que possam aparecer. No seu caso, você só omitiu o Iulius, né? É uma palavra que está plenamente, eu sei que está plenamente guardada na sua memória, mas pode seguir acontecer de aparecer outras, e você pode, de repente, saltar, não fazer a tradução, por conta da muitas vezes nós nos apressamos, né, em traduzir, queremos correr. Muito comum que Professor, nós temos. só uma dúvida, né? Esse, Hum, esse, esse paterfamília dele está mais para senhorio, né? Mais para senhor mesmo, né? Do sim, que, sim, é nesse sentido. do Por exemplo, que, do que o pai de família no sentido atual, né? sim, porque, por exemplo, quando nós vemos mater família, se nós dizendo, mater familiae, indica que ela é não só a mãe, mas é a senhora da casa, né? A domina. A administradora, né? A junta ali Isso, das servas. isso, né? É como se tem um cântico não, uma música antiga que fala, que muito usado no Dia das Mães, né? Eu não sei como é que, só sei que assim, ela é a rainha do lar. Tem uma música que diz isso, que as escolas tocam muito no Dia das Mães. Música das antigas aí. Então é a senhora, o Júlio é o senhor, é o senhorio mesmo, né? Da casa, dos escravos, né? Exatamente. Até porque eu lembro de ter lido, eu acho que foi naquele livro A Cidade Antiga, né? Que ele explica que o sentido original de família é propriedade. Tem Propriedade. esse valor também de propriedade, né? E a própria família, a palavra família, vem como raiz, é, fame, que é fome, né? Mas aí não no sentido de passar fome, mas a família parte da família é aquele que Ter provém, provisão, né? é Ter a provisão. provisão, que alimenta, né? Os fâmulos, os famintos, né? Porque você tem Sentido o campo, etimológico. porque você tem a terra, né? Você tem a casa, você tem a Uhum. terra, e com a terra você obtém alimento. Você tira o alimento para alimentar os seus famintinhos de casa, né? Comedores de rapadura. Comedorzinho de rapadura, como a gente diz. Isso.
trabalhar para alimentar os comedorzinhos de rapadura lá de casa. Aí, continuando, tunc, enin, nec uxorem, nec liberos habebat. Então, aqui nós temos o ante, não é? 10 anos antes, ele continua mantendo essa questão no passado, apresentando aqui, usando o tunc. Tunc enin, nec uxorem, nec liberos habebat. Aí o pretérito imperfeito. O verbo habere. Pois naquela época nem esposa nem filhos tinha. So, Julius adolescens beginti duorum honorum erat. Aí, também continuando o pretérito. Júlio Júlio, era um adolescente de 21 anos. 22. 22. Duorum. Isso, 22 anos. Oh, Então, perdão, 22. ele tinha 22 e a Emília era um pouquinho mais nova que ele. Um pouco mais nova. Então, a Emília matrona non erat. A Emília matrona não era. Se você quiser usar o matrona, né? Porque também nós podemos usar em português, também não tem problema. Ou seja, ela não era dona de casa, né? Sed virgo septem dec annorum. Mas uma virgem de 17 anos, Isso. Quae Romae apud parentes suos habitabat. que morava em Roma com seus pais. Perfeito. Domus eoro non procul aberat ad alia domum. Vamos até aí, tá? Ainda continua falando, ó, domus eorum, esse eorum aí se refere à casa de Júlio e de Emília. Aí ele diz, domus eorum non procul aberat ad alia domo. Lembrando que aí nós temos aberat, né? Aberat, este prefixo ab indica afastamento, não é? A casa deles não ficava longe uma da outra? Uma da Seria outra mais casa. da Isso, ele outra casa. repete, né? Domo Dom. aqui e domos aqui, não é? Mas aí, na hora da tradução, não precisa repetir. In qua, não é? In qua Julius cum parentibus suis. Esse suis aqui, ó, é o ablativo, não é? Parentibus suis, por conta da preposição cum. Então, in qua Julius cum parentibus suis habitabat. Na qual Júlio com seus pais morava. Ora, perfeito. Acho que tá tranquilo. O conteúdo, o vocabulário gramatical da lição. E nós temos aqui, ó, vamos dizer assim, uma pequena imagem de uma parte de Roma, né, destacando aí o Monte Capitólio e o Palatino, né? Capitolino, também chamado de Capitolino, o Palatino, o Palácio, o Monte Palácio, também chamado Monte Palatino. Então, 2 montes, entre os 7 montes de Roma. Professor, me tira só uma dúvida sobre o tempo do verbo, habitar. Hum, O primeiro verbo que a gente viu é pretérito imperfeito, é isso? E o outro é? isso. O Habitabat também. Aí essa mudança aí no pi, peraí, deixa eu ver aqui, tem uma pequena mudança no verbo, né? Do pode pessoa. Quando ele falou dos seus parentes habitavam. Aqui no caso, o Habitabat se refere a Júlio. Está na terceira do pretérito imperfeito do indicativo ativo. Se Certo. fosse Sim. Entendi, é fosse indicativo ativo. Tá. Isso, se tivesse o NT, né? O NT aí antes do T, ou melhor, depois do A, seria a terceira. Então, habitavam, moravam. Essa dúvida. Isso. Professor, Oi. aquele na linha, na página anterior, você pode voltar só um pouquinho?
esse verbo aí na última linha, aberat, é o abere? É o ABC, o absum, é o composto do Ah, sum. É ok, aquele entendi. se distanciar, tá bom? Uma das possibilidades, né? Estar Tá longe, distante, né? sair. Certo, certo. Se bem que o sair é o abire. O aberat é mais no sentido de estar longe, Eu troquei as distanciar-se. ideias aqui. Isso. Porque é o sentido de estar longe, tá? Você lembra o verbo sum, não é? Como o verbo ser, estar, e esse prefixo indica só afastamento. E veja que tem o próculo, que também indica isso, né? Indica afastamento. Essa, este advérbio aqui também reforça o sentido do verbo. Aí aqui, ó, aparece o verbo na terceira do plural, ó. Está falando dos dois, ó. Julius et Aemilia in eadem, não é? Aqui o acusativo do idem, não é? In eadem urben habitabant, non in eadem domo. Acusativo por conta da preposição, ó. Quer dizer, eles não coabitavam ainda, né? Não, não. 10 anos atrás, né? Segundo o contexto do texto, eles habitavam onde aí? Pode traduzir para nós, Jonathan. Na linha anterior, que você quer dizer, professor? Eu não É isso aqui, ó. Julius et Aemilia. e o Piúrios e Emília na mesma, na mesma cidade habitavam, não na mesma casa. Isso. Ó, aqui, ó. Ele colocou o eadem bem no meio aqui, ó. In urbe. Tá? In urben. Tá certo? Ablativo. Ele colocou o eadem bem aqui no meio. Faz você pensar que esse eadem é o ablativo, mas não é. Esse eadem poderia estar em qualquer lugar aqui. Ele coloca no meio para dar uma dificultada na hora da tradução. Mas o in se refere a urbe, pequeno acusativo, tá bom? E aqui, ó, o in, domo, desinência O do ablativo de segunda declinação, domum, tá? Então, preste bem atenção. O in não está regendo o pronome, está regendo o substantivo. Tá, aqui. Professor, você estava dando uma explicação sobre a imagem lá, quando eu fiz a minha pergunta, eu me interrompi, né? Uhum. O senhor estava explicando sobre os montes, explicou sobre o fórum, não? Sobre o templo e a imagem, não, né? O fórum está bem no meio aqui, fica bem no Ah, meio entre o Capitólio e o Palácio. ah, Vamos chamar o fórum de o centro administrativo da cidade, né? Chamar de fórum romano o centro administrativo. Aí, mas aí não tem só os prédios da administração, né? Também tem templos, tá? Mas vamos chamar o fórum do centro administrativo. É como que o centro de Fortaleza, né? Embora hoje a administração de Fortaleza esteja espalhada, né? Por vários bairros da cidade. Mas antigamente era só mesmo ali no centro. Na maioria das capitais. professor, essa palavra tem a ver com a palavra foro? Fórum? Foro, né? Porque, Sim, sim. pelo menos na administração portuguesa, existia a terminologia juiz de fora, né? Uhum. Juiz do foro, né? De Parece que. foro, algo desse sentido. Uhum. Sim, sim, a mesma fórum. Se bem que nós usamos o fórum também em português, né, para indicar prédios da justiça, né, tribunais. Mas fórum também você pode, fórum romano você pode dizer sem problema. Aí nós temos aqui na nota lateral templo, não é? Templo, na palavra neutra de segunda. Aí ele diz o que é o templo. Ele coloca domus dei, a casa do Deus. Fórum
fore, palavra também de segunda, neutra, locus in urbe apertus quo multi convenit, ou seja, o local na cidade aberto, no qual muitas pessoas, né, muitos convergem para lá, vão para lá, chegam lá, né? Convenire, ele coloca aqui, ó, na nota lateral, in neundem locum venire. É o local onde todos vão, não é? In neudem. Todos se dirigem para lá, que eu tinha acabado de dizer. Aí lá no fórum nós temos o templo do Optimo Maximus, né? Que é Iovis, é um dos, vamos dizer assim, apelidos de Júpiter, né? Aí nós temos um adjetivo aqui, magníficos, magnífica, magnificum, quer dizer grande e belo, né? E tem um muito que nós já conhecemos, que significa que sentido de mais ou de muito, dependendo do contexto. Então, o templo, né? Demonstra que o templo, é o fórum aqui. Tudo isso aqui é o fórum, né? Espaço todo. In urbe Roma, multae domos sunt, et multa temploa deorum. Na cidade de Roma, há muitas casas e muitos templos de deuses. Isso, veja que ele faz a distinção, né? Domus é a casa na cidade e o Ila é a casa de campo. Ele não está usando o Ila, sempre o Domus. Muito bem. In media urbe intercoles Capitolium et Palatium est forum romano. É isso aqui que nós estamos vendo na imagem. In media urbe intercoles Capitolium et Palatium est forum romanum. Vamos até aqui. Um pouco longo. No centro da cidade, ou no meio da cidade, entre as colinas do Capitólio e do Palatino, está o Fórum Romano. Isso. Quo homines ex tota Italia atque ex omnibus provinciis Romanis convenium. Aí o convênio tem sentido de vir, de chegar, e você escolhe o que você acha mais interessante. Vamos. Então, quo homines ex tota Italia atque ex omnibus provinciis Romanis convenium, ou convenium. Para Para onde, onde... pode Pode falar, falar, Miquel. para onde homens de toda a Itália e de todas as províncias romanas convergem, poderia ser o convênio, converge, Pode conversa também, né? No sentido de lá chegarem, pode ser também. Então, no meio da cidade, entre as colinas do Capitólio e do Palácio, está o Fórum Romano, o qual, né, homens de toda a Itália e também todas as províncias romanas chegam ou vão, convergem, não é? In Capitólio est templum Iovis optimi maximi. Aqui, como ele é esse optimi maximi é um cognome, né? Aqui a forma dele, nominativo. E aqui está no genitivo. Você, é, até porque para traduzir para o português essa expressão é meio chata. Aí você traduz mesmo por o ótimo máximo, né? Ou do ótimo máximo, porque está no genitivo singular. Então, in Capitólio est templum ou iovis optimi maximi. No Capitólio está o templo de Ois. Como é, professor, você falou? Ótimo máximo. Isso.
No Capitólio está o templo É o de nome Júpiter. de alguém, de um deus, é isso? É um título dele, é o título de Júpiter, né? O Ah, óptimo sim. máximo, o E maior, não é? qual seria o sentido? Seria o maximamente grande, o maximamente bom? Eu traduziria para o maior de todos, O maior de todos, né? né? Tá. Porque máximo aí é um superlativo de maior, né? Então, o maior O melhor em ser todos. maior. Isso mesmo. Foi o que eu pensei, assim. Uhum, por É aí. porque ele é o máximo, ainda é ótimo, né? Então ele é bom. Né? Ele é como se é ótimo demais. Circum forum romanum sunt alia multa templa deorum. A posição Quirco, né? Que andava meio sumida. Gente, hoje está quente, ó. Ao redor do Fórum Romano estão muitos outros templos dos deuses. Perfeito. In palatio sunt domus magnificae. Gente, eu vou colocar um ventinho aqui um pouco mais forte, tá? Espero que não tenha gerado ruído aí com o vento. Então, in palatio sunt domus magnificae. Palatino, casas magníficas. Isso. Professor, você Não pode aumentar um mais. pouquinho o zoom? Zoom? Já, É, já. obrigada. Então, tá ótimo. Tinha baixado naquela hora pra gente ver aqui um pouquinho da linha de cima, mas agora não precisa mais. Vou ver aqui, assim. In palatio sunt domus magnificae. Romae plures homines habitant quam ulla alia urbe imperi Romani. Que é o locativo, né? O plures aqui tem sentido de magis. Tá? Você já conhece magis, né? Magis é mais. Romae plures homines habitant quam in ulla alia urbe imperi Romani. Habitam mais homens do que em qualquer outra cidade do Império Romano. Isso. Homo, né? Homens, habitam homens. Mais homens que em alguma ou qualquer outra cidade do Império Romano. Urbis Roma, plurimus homines et plurimas domos habet. O habet aqui está na terceira do singular, ou seja, se refere à cidade de Roma. Cuidado para não confundir. Então, urbis Roma, plurimus homines et plurimas domos habet. Esse plurimus é o mesmo que o multi, é isso, professor? É menos que muito, ou que multi, ou muito, ou que mais. Tá? Tá. A gente tem o sentido de mais, né? Isso. Então, nós vemos muito hoje uma palavra latina, mas nós vemos muito essa palavra a partir do inglês, né, que é o plus, o que pronunciado a moda inglesa, ou a Ah, inglesa, é plus, não é?
plurimus tem como raiz o plus, né? Raiz, tá bom? É o mais. Galaxy S20 alguma coisa plus. Plus, né? Como se diz, mas A gente vê na mídia muito associado ao sinal mais mesmo, né? Ao símbolo sim, do mais. sim, sim. Parece o mais as pessoas. Você vê o mais em alguma coisa, num aplicativo, num celular, já sabe que é plus, né? É igual a Então ele pode Mags ser, também. Eu acho que na matemática, na língua inglesa, eles devem usar, não tenho certeza, Eu essa não, eu palavra. não, não é minha, é minha sim, Não, praia. o não, sinal de mais. O sinal de ou, mais em inglês é lido plus. sim, é verdade, nas contas, né, de Isso. soma. Isso. Cuidado para não pronunciar plus, tá? Uma prova oral. E agora, como é que Isso, ficou? então aí Urbis, seria na cidade de Roma. É, ó, pai dá, só corrigindo. Urbis Roma está no nominativo. sim, é verdade, tem o verbo ter lá no final. Então, a cidade de Roma tem muitas Homines, casas de homens. muitos homens e muitas casas. Sim, Ó, presta muitos atenção. homens e muitas casas, verdade. Roma, cidade, cidade de Roma, cidade de Roma, plurimus homines habet. Ou seja, tem muitos homens, veja, está tudo no acusativo. Ó. Plurimus homines, está tudo no acusativo. Et plurimas domos, também no acusativo, por conta do verbo. Pede o acusativo. Agora ele vai citar algumas cidades que nós já conhecemos, né? Que vai para cidades grandes. Ariminum, Capua, Ostia, Magna, Sunt, Ópida. Sed minore quam Roma. Professor, só uma dúvida. Ópida pode ser usado como sinônimo de urbe sem problema, ou urbe ou ópida é tipo uma cidade menor, sem ser uma Assim, metrópole? não sei se vocês viram, eu coloquei, acho que foi uma postagem lá no grupo. Ou é uma Ópidas, forma antiga também, né? Não sei. porque é o seguinte, geralmente as ópidas, elas podem ser cidade grande, mas elas têm um caráter mais de cidades que se defendem bem, tá bom? Tá? Não que Roma não fosse uma cidade bem defendida, mas quando ele usa ópida, tem mais no sentido de fortificação, tá certo? Acho que eu até Uma, falei isso para vocês. uma cidade murada, talvez na forma de um circo, não sei. E, sim, murada e bem protegida. Né? As grandes cidades, elas eram bem protegidas, tá? Agora, o termo urbis, eles usam sempre para Roma, mesmo sabendo que Roma era uma cidade fortificada. As urbes são cidades menores, tá? Sem tantas fortificações, ou mesmo sem fortificação. Certo? Como se fossem povoados, tá? Quando ele usa o ópida, Interessante. uhum. Já Roma não, ele usa tem a palavra cidade, mas porque é a cidade por excelência, né? É a cabeça do império. Eu É pensei hoje, né? que, eu pensei que Hum. tinha a ver na minha cabeça, eu achei que era a questão de ser uma grande cidade, uma grande metrópole, a questão do uso. Né? Não, não. A metrópole é Roma. As outras, embora fossem cidades grandes, mas no Império Romano a metrópole era em Roma. Tanto que no seu período mais áureo, Roma teve em torno, por volta de 1 milhão de habitantes. Era uma cidade muito grande. O que para a época, né, para a capacidade de suporte das É. cidades era algo extraordinário. Era uma Extraordinário. Por exemplo, Fortaleza, a população de Fortaleza são o quê? São 3 milhões? mais ou menos isso, mais ou menos Mais ou isso, é por menos volta isso, dos né? três. Já Mas hoje, deve ter um pouco é, mas, mais. mas hoje a gente tem instrumentos como, né, a própria energia elétrica, né, o serviço que torna a vida humana possível, né? Fica mais fácil. Agora você imagina uma cidade há 2 mil anos atrás, com 1 milhão de habitantes, né? É porque Não era, a fundação da sociedade humana se deu a partir da Revolução Agrícola, né? Depois
Sim, Revolução Agrícola, fundação das cidades, né? Então, se você não isso. tem esses meios de suporte, né? Uhum. Para vida, alimento, hoje em dia a eletricidade, você não tem como ter grande população. Não tem, não tem. Não só da cidade, mas vias, encanamento, né? Por exemplo, Roma tinha encanamento. Os aquedutos romanos são muito famosos, Aqueduto, né? A engenharia deles, né? O cimento uhum, romano, cimento romano. Quanto mais velho, mais duro, né? e se cura, né? Também se cura. Isso. Roma é assim, como é que se diz? Por isso que dizem que, lógico, dizem que todo homem, ou a maioria dos homens, pelo menos no Ocidente, lembram de Roma quase todo dia. E as mulheres, estudantes de latim também, né? E, Aquele meme das redes sociais, né? uhum, Aquela trend das redes sociais. isso. É isso. Roma é por isso que eu todo dia vejo, eu tenho que ver alguma coisa de Roma. Todo dia, todo dia. Eu não lembro de Roma enquanto eu durmo, mas de repente um dia eu posso até sonhar. Então, Ariminum capua ostia magna sunt opida, sed minora quam Roma. Ariminum, Capua e Ostia são grandes cidades, mas menores do que Roma. Isso, é nós que Roma. Ostia est opidum minus quam Roma, sed maior quam Tusculum. É bom esses trechos com comparativo para memorizarmos as formas, né? Então, ostian est opidum minus quam Roma, sed maius quam Tusculum. O interessante é que muitas dessas cidades do período antigo ainda estão lá, hoje, até hoje, né? Roma ainda está por lá, Ariminum, eu não sei se Ostia ainda existe, ou virou. Até Então, bairros mesmo antigos de Roma ainda existe. ainda existe. Suburra ainda Como é que existe. isso. Então, como é que ficou aí? Ostia é uma cidade menor que Roma, mas maior que Túsculo. Perfeito. Aí agora eu acabei de lembrar, né? Eu estava vendo hoje um vídeo no YouTube, um influencer brasileiro, assim, o trabalho dele é viajar e apresentar as cidades, né? E países. Aí hoje ele estava vendo esse vídeo, não cheguei nem a terminar. Hoje eu quero terminar. Então ele estava viajando na Europa e conhecendo a capital da Bulgária, né? Sófia, ou Sofia. Então, eles lá na capital da Bulgária, em Sófia, eles foram construir lá, estavam construindo uma estação do metrô. Enquanto estavam escavando, começaram a aparecer ruínas de prédios do período romano. O que é que eles fazem? Eles fizeram. No meio lá da estação, eles encontraram a ruína. Aí aquela ruína se transformou num espaço como se fosse um museu, não é? Um espaço de um museu. Então tem cidades da Europa hoje que se você parar para fazer uma construção, você consegue encontrar ainda ruínas do período romano, né? E ruínas com muros de 1 metro, 1,5 metros, ainda perfeitamente, de certa forma, preservados por conta do concreto, né, do cimento que os romanos produziam, né, que era tão bom que ele consertava-se sozinho em determinadas rachaduras, ou quanto mais o tempo passava, mais enrijecido ele ficava. Muito, os romanos eles tinham uma capacidade muito grande. Quer dizer, eles tinham saber alguma coisa de química, né? Nesse sentido, né? Sim, Combinar os elementos aí para produzir esse cimento. isso. E a minha câmera desligou sozinha. Sinop também na Turquia tem esse mesmo probleminha de infraestrutura, digamos assim, histórico.
Descobriram uma casa numa reforma, descobriram que a fundação dela, ela tinha a fundação do período helenístico, do período romano, aí do período tardio romano, bizantino e grego moderno. Exatamente. Tem algumas cidades aqui que você vai fazer qualquer tipo de trabalho mais moderno, começa a escavar, você começa a achar essas coisas. Roma, algumas cidades da Itália, cidades do Oriente Médio, né, ali na região de Israel, mas todos os dias eles acham alguma coisa. Aqui nós paramos. Então, Roma, urbis maxima atque pulcherrima est totius imperii Romani. Totius imperii Romani está tudo no genitivo singular. Então, veja que apareceu aqui. Roma urbis, né? Não ele usa ópida, embora Roma fosse fortificado, mas eles usavam a palavra urbis para Roma. Essa questão da excelência. Então, Roma urbis maxima atque pulcherrima est totius imperii Romani. Professor, seria Roma é a maior e mais belíssima cidade de todo o Império Romano? Isso, aí você usa a mais belíssima, você usa mesmo a mais bela, né? Porque pulquérrima significa mais bela. Sim. Ou então, se você usar a mais belíssima, você usa belíssima. Tá? Quem foi que falou aí comigo? Foi o Felipe. Ah, Felipe, você nunca mais tinha ouvido sua voz. É que, como tá corrido, eu fico anotando. Uhum. Muita viagem? Nossa Senhora. Mas que bom que eu vejo que você está sempre aqui conosco, mesmo que esteja caladinho aí. Tô aqui com as anotações. Aqui, Isso, é aqui para anotar. daí. É para anotar. Muito bem. Pronto, ele fez uma descrição aí um pouco rápida de Roma, não é? O Orberg. E agora ele volta para Júlio, não é? E para a família de Júlio, a família de Emília. Aí ele coloca aí, ó. Mater Iulii, qui ia mortus est, magna pecuniam habebat, multasque villas magnificas possidebat, praeter domum Romana, is homo dives erat. Dives tem na nota lateral aqui, ó. Dives, palavra de terceira declinação, dives divitis, pecuniosos, né? Rico, endinheirado, como dizemos no Ceará, né? Usei essa palavra, estribado. Gente, eu não vi mais o Rodrigo aqui nas nossas aulas. Sinto falta dos faltantes. Agora, Pater Iulio, qui iam mortus est, magnam pecuniam rabebat, utasque villas magnificas possidebat, praeter domum Romanam. Vamos por pedaços, vamos por partes, né? Alguém pode traduzir até aqui o possidebat, né, que é o verbo possuir no pretérito imperfeito. Aqui, ó. O pai de Posside. Júlio. Já Pode está falar, professor. morto? Que já está morto? Isso. Tinha uma grande quantidade de dinheiro e, além disso, possuía maravilhosas vilas, seria casas de campo, né? Chácaras, né? Chácaras, maravilhosas chácaras. É isso? Não, Isso possuía era... maravilhosas chácaras. Continue. 2 pontos. Além de uma casa romana, ele Uma foi um homem casa rico? Isso. Uma casa, quando eles dão muda humana, é uma casa na cidade, né? Na capital. Muito bem. Então, o pai de Júlio, que já está morto, né? Ou já morreu, tinha muito dinheiro. Tá? Vamos dizer que o Magna por muito dinheiro. Possuía muitas chácaras magníficas, belas, né?
além de uma casa romana. Ele era um homem rico. Isso mesmo. Ele, exatamente o seu entendimento. Pater Aemiliae erat homo pauper, qui unam domum exiguam possidebat. Vamos traduzir essa para darmos o nosso intervalo. Pai de a Emília era um homem pobre, que uma casa pequena possuía. Perfeito. Muito bem, vamos dar o nosso intervalinho. Voltamos daqui a 10 minutos, tá bom? Então são ali pelo micro-ondas, são 8:02. Então, voltamos já, gente.
Vamos lá, gente. Todo mundo aí? Manda um joinha aí, ó. Muito bem. Então, nós vimos aí que o pai de Júlio tinha casas de campo, uma casa na cidade, né? O pai de Emília era pobre, tinha uma pequena casa, possuía uma pequena casa. Então, continuando daqui. A Emília Igtur Virgo Pauper Eret, sed tamen Julius ean amabat. Emília, Amém. portanto, era uma jovem pobre, mas mesmo assim, Júlio a amava. Isso. Mas mesmo assim, né? Todavia, contudo, ele a amava. Cur Iulius adolescens dives virginem pauperem amabat. Porque Júlio, um adolescente rico, amava uma jovem pobre. Gente, adolescens dives. Ai, Deus, o que aconteceu? Ah, escrevi um pouco, sem querer aqui. Adolescens dives, gramaticalmente, como nós chamamos esse adolescens dives? Mas em que sentido, professor? Entre parênteses, Morfologia, sintaxe? simpaticamente falando. É o aposto? Isso. Aí nós temos ele como um Negativo. aposto. Vamos ver se vocês lembram. Qual é o caso aí de adolescentes e dives? É ablativo? Parece nominativo terceira declinação? O caso é nominativo. A declinação não tem problema agora. Não há necessidade de dizer. Mas é o nominativo, tá? Mas por que é nominativo? Aqui no aposto. É porque o aposto é uma função do substantivo também, né? Sim, é uma função substantiva. Mas eu já expliquei isso e vocês esqueceram. É, O esqueci. aposto, ele está no caso nominativo. E ele tem que estar no caso nominativo porque o termo a que ele se refere é Iulius, que está também no nominativo. Certo? Está no nominativo. Então, o caso do aposto é o caso do seu antecedente. O caso de quem. Se aqui tivesse Iulium no acusativo, o aposto teria que ser no acusativo. Se nós tivéssemos aqui Iulii no genitivo singular, o aposto também teria que estar no genitivo singular. Ok? É só isso. Assim que nós entendemos o aposto em língua latina. Fácil, né? Muito bem. Já vimos a tradução perfeita que a Tainá nos deu. Aí ele fez uma pergunta e vai ter uma resposta aqui. Quia ea virgo proba ac formosa erat. Tem muito calor. Esse com o ventilador fica suando aqui. Nós temos o cur aqui perguntando, né? O porquê aqui, a pergunta e o porquê aqui da resposta. Então, como fica esta? Porque, Felipe? porque ela era uma jovem boa e formosa. Então, formosa e bela, né? Era Emília e Proba também, uma boa mulher. Nec Julius amorem suum occultabat. Nam Aemilian amicam apelabat, et multa dona ei dabat.
Dona, plural de dono, uma palavra neutra, não é? Segunda declinação, que é o dono. 3, quae datur, coisa que é dada, um presente. Né? Então, nec iulius amoris sua ocultabat. A Emília, amica, apelabat, et multa dona ei dabat. Aqui o amica, né? Pode ser não, vamos dizer, nosso popular português, né? Ele pode ser namorada, né? Uma paquera, se fosse nos dias de hoje, né? Ainda se usa o termo paquera. Eu acho que não, eu acho que essa palavra caiu em esquecimento, professor. Né? Usa o que é o crush, né? O Caiu em crush. desuso, professor. É em desuso, né? Hoje é o crush, o paquera é o crush. Então, aí como é que fica aí, gente? A primeira parte. Ocultabat, Iulius. Július não ocultava o seu amor, pois chamava a Emília, namorada, paquera, e Uhum. muitos presentes dava a ela. Me dava, não é? O homem apaixonado faz dessas coisas. Enamorou-se dela. Namorou-se, mas é só. Até agora ela não sabia, né? Ele namorou-se dela, mas ela não sabia que ele estava enamorado dela. Certamen, não é? A Emília non Iulium amabat, sed alium virum romanum. Era um amor não correspondido, né? Mas, contudo, ou no entanto, Emília não amava Júlio, mas outro homem romano. Isso, nós vamos conhecê-lo aqui na linha de baixo, né? Ergo Iulius miser eret, et nocte male dormiebat. Aí miser, o miser nesse contexto, nós vamos traduzir por infeliz, tá bom? Miser, infeliz. Portanto, Júlio era um infeliz e dormia mal à noite. Era, virava, né? Na cama, pensando na sua Ele, amada. ele tinha insônia. Insônia amorosa, né, Ele João? tinha insônia. Insônia amorosa. Virqui a Emília amabatur, crassus dives, olha o nome do cara. Crassus dives nominabatur. Aí nós temos o pretérito imperfeito, né, na voz passiva, tá? Virqui a Emília amabatur, crassus dives nominabatur. O homem que era amado por Emília era se chamava Crassus Divis, o Crassus Rico. Né? Assim, se ele fosse traduzido, né, o pé da letra seria o que? O grosso rico, né? Pesado Interessante. rico, gordo rico. Não seria Marcos Crassus aí, não, né? Não. Só Cassius mesmo. O Crassus da história era Marcos, né? O primeiro nome dele. Tinha o Marcos comandante. Crasso, isso, tem o Marcos Crasso, tinha os irmãos Crassos, né? Um pouco, assim, antes de Júlio César, tinha o Marcos e tinha o outro, agora que eu esqueci o nome. Marcos foi tribuno da plebe, né? E foi assassinado por conta ele com outros tribunos da plebe bateram de frente com o Senado, né? Então,
Continuando, gente. Essa palavra tem sentido de algo que é grosso, como um tronco, é Isso, isso, professor? isso, grosso, Largo. pesado, largo, isso. Então, a Emília crassum amabat, naquero ad eu amabatur, quod, parentes a Emília pauperes erant. Aí era eles eram o típico triângulo amoroso de decepcionados, né? Emília amava Crassus, mas não era amada de verdade por ele, porque os pais de Emília eram pobres. Ele queria dinheiro, né? Itaqueia, E a moça rica. uhum, ele queria uma moça rica. Júlio não ligava para isso, não. Júlio só ligava para as qualidades de Emília, né? A bondade e a beleza. Os traços, nem para isso ele ligava. Então, Itaqueia, quoque mísera erat. E assim, ela também era triste. Triste, infeliz, não é? Muito bem. Vamos aqui ainda continuar nesse parágrafo. Não sei se vai dar tempo, mas vamos iniciar. A Emília, nunquam Iulium salutabat, eu in foro romano videbat, quanquam ipsa a Iulio salutabat. A Emília se fazia de difícil, ou era difícil, né? Emília nunca saudava Júlio quando o via no Fórum Romano, embora ela mesma fosse saudada por Júlio. Uhum. Julius quotidie epistolas ad Aemiliam scribebat, in quibus pulcritudo eius laudabatur verbis magnificus, ac simul cum epistolis rosas aliosque flores pulcherrimus ad eam mitere solebat. Aí na nota lateral nós temos o cotidiano, né? Um advérbio que significa aí todos os dias, né? Cotidianamente. Os flores, uma palavra de terceira declinação masculina, a da flor. Aí ele coloca rosa flos est, ou seja, rosa é uma flor. Rosa et lilia flores sunt. Vamos lá. Julius Cotide, vamos aí a primeira parte. Julius Cotide epistolas ad Emilian scribebat. Desde que o pretérito imperfeito é quem manda, né, nos verbos desta lição. Júlio diariamente escrevia cartas para Emília. Nestas cartas, in quibus pulcritudo eius laudabatur verbis magnificis. Aí o verbis magnificis, né, o ablativo sem preposição, né? O que é que tinha nestas cartas? O que é que ele fazia nestas cartas? Nas quais a beleza dela era
louvada com palavras magníficas. Isso, aquelas palavras, né? Ac simulcum epistulis mitere solebat, eu fui lá ao final, né? Solebat, mitere solebat, ac simulcum epistulis grossas, aliosque flores, uquerrimus ad eiam mitere solebat. Professor, o que é o solebat, não é? Vocês lembram aí esse verbo? Solere. Como se você é acostumado, né, a fazer Isso, alguma coisa, isso. Ser habituar, acostumado. habitualmente, Isso. Como é que fica aí? simultaneamente com as cartas, costumava enviar rosas e outras flores belíssimas a ela. Ad eia, né? Para ela ou a ela? Mas a Emília, só quer dizer Júlia. Professor, eu fiquei Emília, com uma dúvida aqui, diga. talvez, não sei se eu esqueci, bem na linha 77, o Eios aí está se referindo a ela, mas isso aí não é masculino? Ou É, é o mesmo? não, é porque o genitivo singular do pronome is, id, esse é o genitivo singular. Ele tem essa forma tanto para o masculino, quanto para o feminino, quanto para o neutro. Tá? Ah, sim, entendi. Então, se eios é masculino, feminino e neutro. Viu? Certo, obrigada. Aí, quando vai para o genitivo plural, é eorum, earum, eorum. Mas no genitivo singular é a mesma forma. Ou seja, só precisa saber conhecer esta forma, né? Então, initio, Aemilia, epistulas Iulii non legebat, nec dona eius accipiebat. Vai dar tempo de terminar o parágrafo. Então, initio Aemilia epistulas Iulii non legebat, nec dona eius accipiebat. No início, a Emília não lia as cartas de Júlio, nem aceitava os presentes dele. Perfeito. Sed omnia ad eum remitebat. O que é aquela aqui, ó? Remitebat. Aqui, ó. O mitere é enviar. O remitebat é o oposto, não é? O que seria aqui o remitebat? Tipo, devolver, Uhum. mandar de volta. Mandar de volta, isso. Eu tenho um Devolver, verbo né? parecido com esse em português, não tem, professor? É o verbo emitir. É o emitir. É o mesmo que Ah, não, eu tô mitere, né? confundindo, é em inglês. Em inglês ele tem um parecido com essa palavra aí. Porque Ah, no tá. latim tem o verbo emito, né? É, Tem um emitere, tem um mitere, o remitere, não é? São Só que, todos os verbos só compostos que o do mitere. sentido, só que o sentido eu acho que é comprar e vender, né? Isso, professor? O emito é comprar e vender, né? A gente já viu na lição passada. Ah, É tá o promere. Nós vimos só o promere. Que é pegar. Agora, é o emunt, né? É o emo. Isso, é comprar. É o emere, na verdade, tá bom? Emere. É semelhante, tá? A sua forma. Mas aí há uma diferença de sentido. Aí ele continua. Sed omnia ad eu remitebat, sed os paucos dias, neque epistulae, neque flores, remitebanto. Remitebanto. E agora? mas todas devolvia a ele. As cartas, né? Uhum. Que ela não lia. Mas depois de poucos dias, nem cartas nem flores eram devolvidas. Ou seja, começou a gostar, né? Começou a Ela gostar começou a gostar.
dos galanteios, né? Dos presentes. Matou no cansaço, né? Pensa como o Júlio é insistente. Rapaz, Uhum. Essa é verante. Essa é verante. Tudo sabia o bem. que queria. Sabia que queria Emília. Então, gente, nós vamos. Deixa eu marcar aqui onde nós paramos. E para a próxima semana, não é? Ele em 82, né? 83. Isso, 83. Muito bem. E nós paramos por aqui, encerramos mais uma semana de estudos em língua latina. Depois vocês dêem uma passada lá no meu blog, tá? E esses dias eu trabalhei colocando lá, postando resumos de todos os capítulos, tá? Do Família Romana. Algumas coisas de Professor, também gramática. sem tempo, mas nesse fim de semana eu dou uma olhadinha lá, para ver o que o senhor Fique à colocou, viu? vontade. Olha Eu, só quando puder. eu dei uma olhadela, assim, no Uhum. geral. Não cheguei a ler nenhum texto propriamente dito, mas já dei uma olhada geral. Eu estou postando muita coisa, estou melhorando algumas postagens. Tá ficando legal. Tem muita coisa já, viu? Então, quando puderem, dê uma passada por lá. Então, vamos ficar por aqui, né, gente? Então, todos uma boa noite. Um restante de semana aí. E coisas boas para vocês, de bênçãos. E nos vemos, se Deus quiser, na segunda-feira. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Denise. Boa noite, Laura. Vou parar aqui a nossa gravação.